Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou trabalhador do GRESC, do Grupo de Estudos Saint-Germain, e hoje estou gravando esse vídeo para iniciar um trabalho que tenho muita alegria, muita satisfação de poder estar junto com vocês compartilhando, que é sobre um livro, e o título do livro é quase autoexplicativo, mas vou ler e comentar o que vai ser esse trabalho primeiro, para a gente poder começar o nosso encontro de hoje. O nome do livro é Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos. Como se curar de pais que rejeitam ou são distantes e egoístas. Da autora Lindsay Gibson. Esse livro, pessoal, ele não é um livro espírita, ele não é um livro focado nos ensinamentos da doutrina, não é um livro direcionado para aspectos da religião. É um livro de vida. Ele é um livro que vem trazer reflexões, que vem trazer propostas, que vem trazer debates que talvez muitos de nós, inclusive eu, talvez muitos de nós nos enquadremos em alguns pontos, em algumas questões. E é um livro que vai acrescentar muito. Eu sempre falo nos trabalhos aqui do GRESC que eu não tenho a pretensão de fazer uma análise profunda, psicológica, nem tenho essa capacidade, não tenho essa formação. Mas quando vem um trabalho como esse, eu tenho certeza que a gente junto pode construir muita coisa, pode entender muita coisa, e vai ser um prazer iniciar com vocês. A gente vai dividir o trabalho, pessoal, em 10 episódios, tá? Talvez em algum momento aumente esse número, dependendo aí do que vier de conteúdo, de como a gente vai dividir, mas no primeiro momento são 10 episódios. Hoje o primeiro, a gente vai falar um pouquinho da introdução e do primeiro capítulo desse livro, e depois cada um dos capítulos seguintes. O livro ele tem 10 capítulos de conteúdo, depois tem alguns resumos, referências bibliográficas, mas dá para dizer que são 10 capítulos que tratam essencialmente do tema. E hoje, então, a gente começa com a introdução e o capítulo 1. Para começar a mergulhar um pouquinho, eu queria apresentar o tema do livro, porque o título do livro eu li agora há pouco. E o tema? O que realmente a gente tem que buscar junto com esse livro? Eu resumi o tema na seguinte forma: como pais imaturos afetam seus filhos, especialmente crianças sensíveis, e encontrar caminhos para você se curar do sofrimento e da confusão que isso gera. Ou seja, a gente vai tentar entender um pouco como é esse efeito que os pais imaturos podem provocar nas crianças e nos adultos que são essas crianças depois de um tempo, mas não entender para matar uma curiosidade, não é essa a ideia. Entender para saber como buscar caminhos, formas para lidar melhor com os sofrimentos e confusões que isso possa ter gerado. Talvez muitas das coisas que a gente sente agora como adultos e que a gente não entende muito bem, muitas vezes, o porquê daquilo, talvez tenha origem no que a gente vai debater, no que um livro vai trazer para a gente. Então, é uma busca de autoconhecimento, eu gosto de falar assim, é uma busca de compreender o porquê certas coisas acontecem com a gente, certos sentimentos são comuns, certas necessidades surgem e às vezes a gente não sabe de onde. Esse é o tema central do livro. E para começar, vamos falar um pouquinho da introdução, pessoal. O livro começa perguntando o seguinte: vocês já repararam que existem crianças, não bebês ainda, mas crianças, que já na infância se demonstram, aparecem, têm uma característica mais madura emocionalmente do que seus pais? Crianças que você percebe que conseguem muitas vezes, ou, como a gente vai ver, não demonstram muitas vezes alguns tipos de emoções, e os pais, tipo, daquelas crianças instáveis, com algum tipo de desequilíbrio emocional. Eu não estou aqui julgando os pais, tá, pessoal? Isso é importante falar, não é a proposta de julgamento, por favor. É uma proposta de debate, de reflexão, que vai servir tanto para os pais quanto os filhos. O problema é que quando a gente tem pais que são emocionalmente imaturos,
que é o título central, o que isso pode provocar? No primeiro momento, um termo que eu achei muito interessante é a negligência emocional. Negligência é de você, de certa forma, desprezar aquilo, não se importar com aquilo emocional em relação às emoções. Só que essa negligência emocional, ela pode provocar uma solidão. Ao você não ter suas emoções trabalhadas como criança, conversadas e entendidas, a gente vai debater um pouquinho isso hoje ainda, você se isola. Você, de certa forma, se sente sozinho. E não entende, não que você perceba isso quando é criança, mas basicamente você acha que aquele é o padrão normal. E aí, se você parar para pensar, até é legal perceber isso, né? Isso é tão comum e não é tão moderno, que se você parar, existem diversos contos de fadas, onde as crianças são, de certa forma, afastadas das suas casas, criadas por seres mágicos, criadas por pessoas, de repente tem uma representação figurada ali, e que demonstram que muitas vezes a questão dessa solidão emocional ela está durante toda a existência, durante toda a eternidade do nosso planeta até hoje. Então, é uma coisa que não é de agora, não é um problema moderno, não é. Talvez, como tudo, que bom que seja assim, a gente consiga hoje debater um pouco melhor. Mas muitas vezes não são problemas atuais, são problemas que sempre existiram. E aí, pessoal, o livro fecha a introdução, depois de apresentar o tema, de falar dessa questão do quanto antigo, tanto que está presente nos contos de fadas, ele fala e traz como alguns objetivos importantes que a gente precisa construir. Entender o sentimento de solidão, que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Também entender a dificuldade de interação que muitas vezes surge com membros da nossa família, entre cada um de nós, os membros da nossa família, e o que eu entendo como objetivo central, que é a consequência desse entendimento. Ter menos expectativas e sofrer e se magoar menos pelas indiferenças, pelas ações de outras pessoas. Porque a grande dificuldade do ser humano é ter expectativas em relação ao comportamento do próximo e muitas vezes não ser atendido nas expectativas. Então, o livro trata como um objetivo saber ter menos expectativas ou minimamente saber lidar melhor com expectativas frustradas, com algum tipo de indiferença. Bom, essa é a introdução, então a gente entendeu o que é o livro, qual é o tema do livro, quais são os objetivos principais, e agora vamos mergulhar. Vamos mergulhar de verdade no trabalho. No primeiro capítulo, e o título do primeiro capítulo já é quando eu estava lendo pela primeira vez, né, a gente lê algumas vezes aqui os capítulos para poder preparar o estudo, já olhei o capítulo 1 e falei, meu Deus do céu, vai começar quente. O capítulo 1 fala: como pais emocionalmente imaturos afetam a vida de seus filhos. Então, o que é a vida adulta, melhor falando, dos seus filhos? O primeiro capítulo traz que consequências tem para a vida adulta filhos que são criados por pais emocionalmente imaturos. Às vezes os dois, às vezes um num grau mais forte que o outro, mas tendo alguém nesse perfil, a criação, de certa forma, é afetada e aquilo é construído, tá? E aí eu vou resgatar um ponto que eu falei no início da introdução, da solidão emocional. O que é se sentir solitário emocionalmente, pessoal? Solidão emocional tem a ver com o fato de você não ter intimidade emocional com pessoas ao seu redor. Tá, calma aí. Solidão emocional, intimidade emocional. O que é intimidade emocional? Eu trouxe a definição que o livro fala. Saber que você pode contar com alguém para compartilhar o que sente. Se sentir seguro e amparado. Não ter medo de quem você é sem ser julgado.
Ou seja, é você saber que tem um porto seguro, é você poder ser você mesmo sem ficar usando máscaras, é você poder compartilhar o que está sentindo, seja algo bom ou seja algo ruim. Só que para você construir a intimidade emocional, não é de um dia para outro. Não é de um dia para a noite, não é de um momento para outro, é um processo. Esse processo requer interações genuínas, interações sinceras, interações que realmente façam esse laço ser construído. E é legal perceber que muitas vezes, lá quando o bebezinho nasce, né, que ele é totalmente dependente, e em outras espécies nem sempre é assim, tá? Você tem, né, no mundo animal diversas espécies em que os animais já nascem com algum grau de independência, se não totalmente, com um bom grau de independência. Por que que na humanidade, por que que no lado humano não é assim? Por que que o bebezinho nasce sem conseguir andar, sem conseguir falar, sem conseguir se alimentar, sem conseguir de maneira clara se comunicar? Ele nasce totalmente indefeso, totalmente dependente. Muitas vezes isso vem da ideia da necessidade de se construir essas interações genuínas com os pais, claro, principalmente com a mãe. Quando a gente pensa na amamentação, e de novo, não estou aqui querendo fazer, né, a apologia que quem amamenta, quem não amamenta, respeito e toda decisão tem que ser respeitada. Mas quando a gente pensa no conceito, a amamentação ela vem num momento que, claro, é de alimentação, é de poder nutrir e fazer aquele corpo se desenvolver, claríssimo, com certeza, mas é também aquele momento de acolhimento, de conexão, do primeiro olhar. O bebezinho enxerga uma distância pequena, que é basicamente a distância do rosto da mãe e a posição dele ao amamentar. É aquela pessoa que ele vai se sentir acolhido. É aquela pessoa, os pais, né, e também aqueles que ajudam, que o bebezinho, quando chora, quando está sujo, quando está nervoso, quando está com fome, que ele precisa ser acolhido. Esse processo que vem, muitas vezes, eu ia falar desde o nascimento, mas não, às vezes já na barriga, com o conversar com a criança, com dar um beijinho, com falar alguma coisa, com trazer uma energia. Aquele bebê fisicamente não entende, mas o espírito que está ali já pode sentir isso. E aí eu tenho que falar só um pouquinho do espiritismo. O livro não é sobre isso, mas é importante a gente trazer. O bebê ali já tem o espírito conectado. Ele já, de certa forma, consegue sentir o que está acontecendo em volta, sentir o que está sendo vivenciado. A partir daquele momento, os laços já estão sendo construídos. Se aquele bebê, de alguma forma, se sente desamparado, ou não se sente querido, ou não se sente acolhido, já se é um rompimento de processo, tá? E aí, beleza. Aí o bebezinho nasceu, está se conectando com a mãe, ele vai crescendo, daqui a pouco ele vai ter mais contato com as pessoas, com o pai, com outras pessoas ao redor, vai começar a enxergar melhor, vai começar, de alguma forma, a demonstrar melhor suas emoções, né? E aí, o que é criar laços emocionais fortes, o que é criar conexão? Criar isso no papel dos pais é conseguir, por exemplo, notar mudanças de comportamento, de humor, acolher, gostar de conversar com a criança, de se envolver, de perguntar, de entender por que aquela criança mudou um padrão de comportamento. Ela era de um jeito e de repente passou para outro. É mágica? Não, alguma coisa está acontecendo. Será que quando a criança está voltando da escola, ela não está voltando numa tensão maior? Será que não tem alguma coisa acontecendo lá que precisa ser conversada com a criança primeiro? Será que ela não está gostando? Será que a chegada de um irmão, será que a mudança de alguma forma que pode ter acontecido está trazendo dor para essa criança? É acolher os sentimentos. A criança está com raiva, ela está gritando. É chato? É. É cansativo? É. Mas por que ela está gritando? O que está sentindo? O que está acontecendo? Isso é criar laços. Isso é
fazer que os laços aconteçam. Só que aí, o que acontece muitas vezes, pessoal? Existem muitos pais, e é disso que o livro trata, que a gente pode denominar de pais autocentrados. O que são pais autocentrados? Vamos lá. Primeiro, autocentrados, o termo centrados em si. A gente pode chamar de egoístas em algum grau? Talvez, mas aqui eu quero trazer o termo autocentrado para que vocês vão entender. Muitas vezes, esses pais, eles cuidam sim da segurança, da alimentação, da saúde, eles levam no pediatra, eles dão os medicamentos necessários, as vacinas, a criança tem ali a comida, tem o que precisa para se desenvolver. Eu não estou falando aqui também, existem pais que não atendem a esses critérios, ok, mas no papel que eu estou trazendo aqui, esses pais autocentrados, eles podem sim ter esse comportamento. O problema é que, às vezes, eles só têm esse comportamento e esquecem o lado emocional. Vocês já devem ter se deparado, se não viveram por experiência própria, pais que se irritam muito, que perdem o equilíbrio quando a criança faz alguma coisa, quando a criança dá um grito, quando a criança, de repente, tem uma reação desproporcional, porque é uma criança. Uma reação exagerada, e o pai, numa linha de não aceitar aquele comportamento, ele vai e castiga. Infelizmente, ainda existem, né, pais que batem, que de repente se impõem de uma maneira agressiva, e é óbvio que o papel de pai é de orientar, é de disciplinar. Existem regras, sim, as coisas têm que ser conversadas, sim, mas tudo tem forma e momento para ser feito. Então, esses pais, eles, quando fazem isso, a criança se sente totalmente tolhida a lidar com suas emoções. E aí vamos voltar. O que isso gera, pessoal? A tal solidão emocional. A criança passa a ter que esconder suas emoções. Porque senão ela é castigada. Porque senão ela é, de alguma forma, prejudicada. Tem um caso do livro que o livro traz que fala um pouquinho dessa ideia da falta de conversa, da falta de comunicação, que é o caso da Honda, que é uma criança de 7 anos e que passa por um problema aos 7 anos, que a família se resolve se mudar de cidade. E ela sai da escola, ela perde as amizades que ela tinha, ela tem uma mudança, e ninguém, em nenhum momento da família, conversa com ela. Ninguém. Ninguém senta para conversar, ninguém explica o porquê da mudança, ninguém explica o que vai acontecer, talvez o porquê não seja possível, mas o que vai acontecer, o que vai ter, ninguém. Ela simplesmente, um dia, a família chega e fala, ó, arruma suas coisas que no final de semana a gente vai se mudar. E a criança se sente isolada, ela fica triste, angustiada, com várias incertezas, como a gente adulto também, e não pode nem conversar, ela não pode perguntar, e se ela pergunta, ela é de alguma forma ignorada. Recebe aquela indiferença que eu falei lá atrás. Então, olha como o comportamento disso faz surgir essa solidão emocional. Faz surgir essa sensação de vazio, de não poder ter emoções, ou de não poder demonstrar suas emoções. Legal não, né? Triste. Mas, ok. Mas o capítulo, ele vem e fala, o tema central é sobre o efeito disso na vida adulta das crianças que passaram por isso na infância. E aí, pessoal, a gente entra em alguns debates aqui que eu acho muito pertinentes a gente refletir, e o livro levanta vários pontos de consequências possíveis para crianças na vida adulta. Não dá para dizer que todas as crianças, obviamente, terão todas as consequências ou numa mesma intensidade, porque tem um indivíduo, né? Alguns vão ter mais algumas desses efeitos, outros vão ter todos, outros vão, de repente, ter um ou dois, mas de uma maneira muito intensa. Mas são efeitos que são detectáveis em crianças que tiveram pais imaturos, quando essas crianças chegam na vida adulta, quando essas crianças chegam num outro momento. Primeiro deles, sensação de vazio continua. Muitas vezes, essas crianças, quando crescem, formam família, têm filhos, se desenvolvem, têm seu emprego, têm sua vida, suas amizades, mas continuam se sentindo isoladas emocionalmente.
Uma solidão que muitas vezes ela não tem uma explicação, ou parecia, até ler o livro parece, não ter uma explicação muito racional. Poxa, eu tenho amigos, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, mas ainda assim eu me sinto sozinho. Sim, porque de alguma forma você foi orientado a se isolar emocionalmente. Então, muitas vezes é difícil você se abrir ou você se conectar sobre você. Muitas vezes, esses adultos que vieram como crianças de pais imaturos até conseguem ter um comportamento diferente em relação ao próximo. Conseguem se conectar emocionalmente com a sua família, mas não sobre si, sim sobre os outros. Conseguem gerar bons laços com seus filhos, com parentes, e conseguem, mas não falando sobre si, não sobre as suas emoções. E no momento que você não fala sobre as suas emoções, ou que, de certa forma, você negligencia suas próprias emoções, isso gera solidão. Então, muitos casos desse tipo vêm e levam essa solidão que foi construída lá na barriga, no bebê, na criança, leva para a vida inteira. E continuam se sentindo sozinhos e, de repente, vão desencarnar ainda sentindo essa solidão, porque ela está enraizada pelo passado. Outro ponto, outra característica clara desse tipo de coisa. Pessoas que priorizam as necessidades dos outros, assumem caráter prestativo e passam a impressão de ter poucas necessidades emocionais. E aqui, pessoal, cuidado, né? A proposta, obviamente, não é incentivar o egoísmo em ninguém. Óbvio que é importantíssimo você prestar ajuda aos outros, você ter que ser prestativo, ser altruísta, óbvio, óbvio, óbvio. E essa é a ideia da vida. Mas muitas vezes essas pessoas fazem isso se crucificando, ignorando que também existem emoções ali dentro. Elas foram criadas de uma forma tão voltada para não demonstrar as emoções que elas passam a entender que as emoções delas mesmas não importam. Mas lembra, a dos pais importava. Então, se a dos pais importavam, talvez essas pessoas carreguem a mesma característica para as pessoas atuais. Elas priorizam de maneira muito intensa e muitas vezes desequilibrada as emoções dessas outras pessoas. Esquecendo que, até para a gente poder ajudar o próximo, a gente precisa se ajudar primeiro, aquela história clássica da máscara do avião. Você precisa também estar bem com as suas emoções para efetivamente ser um ponto de apoio para alguém, ser um ponto de referência para alguém. E aí, também, dentro disso, existe um cuidado que é o ser humano, o livro até fala sobre isso, né? Ele tem uma maneira de repetir padrões. E nessa repetição de padrão, talvez essas pessoas busquem relacionamentos onde elas, de novo, sejam abandonadas emocionalmente e vivam em função da emoção do outro. E vivam em função da satisfação das emoções do outro e não das próprias. Então, não é generalizando, mas muitas vezes essas pessoas buscam o mesmo padrão de pessoa, também emocionalmente maturas, porque elas entendem que aquilo é normal, e que aquela é a vida delas, e que a vida delas vai ser daquela forma. Então, ponto complexo. Você precisa, sim, ser altruísta, mas você precisa também saber que as suas emoções importam, que você precisa buscar resolver os seus conflitos e situações internas. Terceiro, muitas vezes essas pessoas amadurecem cedo demais, mas não um amadurecimento bonito, aquele amadurecimento de pular fases, porque elas entendem que podem e são capazes de lidar com qualquer coisa de maneira rápida. São pessoas que às vezes casam muito cedo, que de repente não vivem fases da sua infância e da juventude porque acham que não precisam e querem se libertar daquela solidão. Na minha casa, nos meus pais, eu não estou falando estou dando um exemplo, tá, pessoal? Eu sofro isso, sofro ação de pais imaturos, eu quero sair disso, mesmo que eu não entenda muito bem, mas a solidão está lá, eu quero buscar minha vida, eu quero deixar de viver isso. E saem, precipitam decisões e, de repente, buscam caminhos que não eram os caminhos reais que elas gostariam de viver, ou que precisariam viver. E, ao fazer isso, continuam com a solidão.
Ou seja, elas perdem fases importantes e continuam com o mesmo sentimento, continuam com a mesma dor. Terceira foi essa. Quarta característica, tá? Pessoas que sentem culpa por se sentirem infelizes. Nossa, isso é um debate muito, muito rico também. Você tem emprego, você tem uma família, você tem seu conforto, em cada um no grau de conforto, você não está doente, você não tem um problema de saúde grave, tá tudo ok. Não é. Mas eu ainda não me sinto ok, eu ainda me sinto infeliz. E eu não sei de onde vem essa infelicidade. Então, que egoísta que eu sou, eu tenho que me culpar por essa infelicidade. Eu não posso sentir essa infelicidade. E essas pessoas, de novo, ao dizer que não podem sentir essa felicidade, elas acham que as emoções delas não são importantes. Porque ela está infeliz agora, talvez por todo esse vazio construído que precisa ser trabalhado. Que a gente não caia também, por favor, naquela síndrome de Gabriela, de que a gente, eu sou assim, eu fui criado assim, então você sempre assim. Não, a gente precisa trabalhar. Inclusive, a proposta do livro é essa, aprender caminhos para isso, né? Mas a gente, se a gente está triste, se a gente está nervoso, se a gente está com raiva, ok, eu não sou culpado disso. Eu não tenho. A culpa é importante no humano, no nosso crescimento. Mas não pode ser uma culpa de um sentimento que, de repente, está ali, você não escolheu necessariamente ter. Então, não sinta culpa por sentir vazio, ou não sinta culpa por, de repente, sentir alguma coisa que você acha no seu mundo ideal que não deveria sentir. Não faz sentido. O livro traz um caso que eu acho até legal também, que é o caso do Jake. Tá? O livro traz alguns casos exemplificando. O caso do Jake, ele casa com uma pessoa, Kyla, não sei como é que fala, e a Kyla era uma pessoa boa, feliz, e o Jake sentia que precisava ser feliz o tempo todo também, por causa da Kyla, que era uma pessoa especial, uma pessoa boa, e era uma pessoa que merecia se sentir apoiado. Então, mesmo nos dias em que ele estava mal por algum motivo, ele fingia que não estava, ele vestia uma cara, ele tinha que estar feliz, tinha que estar ali o tempo todo. E ele, na terapia, lá conversando na terapia dele, o terapeuta vai com ele debater, a terapeuta, né, vai com ele debatendo e fazendo ele perceber que ninguém é assim. E que é importante também para Kyla que ele traga de vida as emoções, o que ele está sentindo naquela hora, naquele dia. Porque vestir uma máscara é você viver uma vida que você não é. Ninguém está feliz o tempo todo, gente. Ninguém tem 100% de emoções positivas. Não é assim. A gente não está no mundo disso. O mundo aqui é de provas e expiações. Então, vestir essa máscara é, de novo, negligência emocional com você mesmo. É ter dificuldade de lidar com você mesmo. Penúltima característica, não confiar nos seus instintos. Essas pessoas foram tão induzidas e levadas a negligenciarem todas as emoções que elas passam a desacreditar, elas passam a precisar de validação o tempo todo, como se elas não fossem capazes de entender os seus próprios sentimentos e, ao entender esses sentimentos, tomar as decisões cabíveis. Porque muitas vezes as emoções e sentimentos, principalmente sentimentos nesse caso, são a forma de você entender. Eu vou mudar de emprego, mas por que eu vou mudar de emprego? Porque ali eu estou me sentindo assim, assado, eu estou me sentindo pressionado, triste, angustiado. Se eu passo a achar que eu não tenho direito de me achar triste, angustiado, eu vou ficar naquele emprego para sempre, gente. Mesmo não estando bem. No relacionamento é a mesma coisa. Assim, eu estou num relacionamento que a pessoa está me fazendo mal, a pessoa é tóxica comigo, a pessoa, de repente, tem comportamentos que eu não tenho a mesma escala de valores. Eu, não aceito, não é o que eu gostaria, mas eu não posso. Não, eu que tenho que saber aguentar isso e aguentar qualquer coisa, porque elas não confiam nos instintos. E, ao não confiar nos instintos, elas não conseguem tomar melhores decisões. E, por fim, falta de autoconfiança. Também é um clássico. Você não se sente apoiado, acolhido, você se sente julgado o tempo todo, porque você não criou aquelas interações genuínas que eu comentei lá no início. Então você se sente inferior. Você se sente controlado. E às vezes você até busca esse controle. Você até
parece que necessita, em algum grau, ter alguém que determine, que direcione, que mostre, que oriente suas ações. Você não sente confiável o suficiente para poder tomar suas próprias decisões. Isso gera insegurança, insegurança gera várias questões e consequências para a nossa vida. A gente passa a aceitar coisas que não deveria, a gente passa a tomar decisões baseadas exclusivamente em medo, em necessidade de companhia, esquecendo que a gente precisa tomar essas decisões. Nós somos hoje adultos. Aquela criança lá, em que pese trazer as consequências de tudo que você viveu para hoje, aquela criança amadureceu, cresceu. A gente precisa entender. Pessoal, primeiro capítulo, hein? Muita coisa para debater, muita coisa para ser conversada. É um capítulo riquíssimo de ensinamentos. E todo mês a gente vai trazer um episódio novo, a gente vai debater junto mais algum ponto. Hoje, como eu falei no início, o objetivo é entender principalmente como os pais adultos, como os pais imaturos afetam a vida adulta das crianças que por eles foram criadas. E a gente viu vários pontos aqui claros, várias características claras que esses adultos podem possuir. Autoconhecimento. Se você se identifica com um ou alguns desses pontos, ou todos, esse livro bate muito com o que você precisa, com o que eu preciso, com o que muita gente precisa. Então, que a gente possa construir um trabalho muito rico de debate, de amor, e eu conto com a presença de vocês, e eu conto com a participação de vocês nos nossos próximos episódios. Muito obrigado a todos, e que a gente entenda e busque a mudança, a nossa reforma íntima sempre. Um abraço a todos e até a próxima.